Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, o conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Hoje eu converso com Joana Parola, não é isso? Joana é integrante da Rede MUMB, Mulheres Militantes do Bairro Internet. Mas antes de conversar, Joana, eu quero agradecer a Tâmara Terço, que fez toda a intermediação aqui para que eu pudesse entrar em contato contigo, ok? Certeza. Obrigado, Tâmara. E Joana, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui também. A gente agradece muito o convite. O blog é muito bom, já dei uma olhada. Que bom, graças a Deus. Eu agradeço mais uma vez. E eu quero começar perguntando assim, quem é você no mundo? Opa, pergunta difícil. Olha, eu tenho me identificado assim, essencialmente como uma mulher feminista, que busca a liberdade acima de tudo. Militante, ativista, então acho que eu não seria... Quem eu sou é muito parte e fruto do meu ativismo, da minha militância, seja no movimento feminista, seja buscando igualdade, então em outros movimentos também que a gente compõe. Então acho que essencialmente eu sou uma figura inquieta assim, em relação a quem eu sou no mundo, ou o que o mundo significa para as outras pessoas. Eu acho que isso acho que definiria um pouco. Assim. É bem a mulher dos dias de hoje, né? Obviamente. Então, Joana, você falou aí um pouquinho já de feminismo. Eu quero te perguntar o seguinte: o que significa em 2016 uma pessoa afirmar que é feminista? É interessante também você perguntar, porque é óbvio que a gente vive essa ascensão, né, como a gente diz. Desde o ano passado, que aconteceu um evento que a gente chamou de Primavera Feminista, né, que um monte de gente começou a se afirmar, um monte de menina começou a se afirmar como feminista. E acho que é óbvio que isso só foi possível graças a uma trajetória extensa, assim, intensa das mulheres feministas e ativistas de outras décadas, né, que passaram por eventos históricos diferentes do que o nosso de hoje. Então, primeiro que a gente é fruto de toda essa trajetória feminista, dessa tradição feminista, que sempre esteve em movimento e sempre rompeu muitas barreiras, né, dessa ordem social imposta. E acho que ser feminista hoje é um ato essencial para qualquer mulher, porque a gente vive os dilemas dessa coisa da modernidade, da mulher, tanto continuar vivendo o seu papel de mulher, né, exercendo a partir da reprodução da vida, com cuidado da casa, dos filhos, do marido, mas ao mesmo tempo indo para o mercado de trabalho e tendo que cumprir longas jornadas, né, de trabalho, que é o que a gente chama dessa dupla jornada de trabalho das mulheres. Então acho que ser feminista para as mulheres hoje, nos dias de hoje, é fundamental nas suas vidas, porque senão ela fica envolta a tanta carga de opressão e não se liberta de relações que também são abusivas, porque a sociedade reproduz o tempo inteiro, né? Então a gente vê machismo em todo lugar, na nossa casa, na universidade, no trabalho, nos meios de transporte público. Então não é fácil a vida das mulheres, é bem dura assim a nossa vida, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E acho que ser feminista hoje, ainda bem que tem novas gerações surgindo, que também tem a ver com a internet, né, essa coisa das redes sociais, e a gente comemora muito, mas é preciso também disputar essa turma nova que chega, né, para entender que universo é esse, o que veio antes e projetar um pouco dos nossos desafios, né, do feminismo assim, atual. Bacana. Eu fiz uma pesquisa extensa, li muita coisa, e algo que me chamou bem a atenção é que o feminismo não é oposição ao machismo, né? Sim. É importante que isso fique claro e definido aí para toda a sociedade, né? Porque o feminismo ele luta por igualdade de gênero. Exato. O machismo é um domínio, né? Isso. E essa é uma confusão que acontece muito. O senso comum, né, acho que coloca como antônimo feminismo e machismo. E na verdade é o contrário, é justamente como você falou, busca por igualdade. E a gente sempre nas formações ou em atividades que a gente faz, a gente sempre começa por aí, assim, como ponto de partida, tentar definir um pouco esse feminismo, né? Porque o feminismo, ele tem, assim, muitos significados. O mais forte dele é que ele é a teoria e prática que coloca em evidência a luta por igualdade. Então, destruindo o machismo, o sistema patriarcado, que é esse em que a sociedade está colocada, que é, né, a partir da exploração das mulheres, da juventude negra, dos negros e das negras. Então, na verdade, o feminismo não é com certeza o oposto de machismo, e ele justamente luta pelo contrário, né, para que as pessoas sejam livres e tenham igualdade. É mais ou menos isso, a gente sempre fala sobre isso. Importante que isso fique claro, né? E aí você integra a MUMB, né, que é uma rede, né, Mulheres Militantes do Bairro Internet. Como e por que a MUMB foi criada?
Certo, a gente se organiza já há um tempo, né, esse coletivo que hoje compõe a MUMB. Então lá atrás, há uns 7, 8 anos atrás, a gente se descobriu no feminismo, no ativismo, a partir também da Marcha Mundial das Mulheres, que é uma coisa maior, né, que a gente participa também. E isso foi vindo outras bagagens, até que em 2014 a gente assim, teve um estalo e também muito fruto das meninas que fizeram comunicação social, inclusive aqui na UFBA, lá no FACOM, de que é importante aliar o debate que a gente faz com as redes e com a comunicação, com a mídia. Então a gente começou a ver que, poxa, na mídia, como as mulheres, né, são retratadas, ou de que forma a gente pode usar a mídia, os meios de comunicação para superar o que a gente tem colocado hoje da sociedade, né, do machismo e tal. Então a MUMB surgiu um pouco nessa ideia de aliar o debate de comunicação. Isso foi em 2014, a gente fez um seminário com mulheres de vários bairros da cidade, bairros periféricos inclusive. Então a MUMB surge nesse seminário, um seminário que fala sobre empoderamento das mulheres e o debate da mídia livre, da comunicação. E a partir daí a gente, óbvio, não está hoje restrito ao debate da comunicação. Ele é transversal, a gente tenta, né, conduzir para que o debate da comunicação e como a gente se expressa nas redes seja transversal. Mas a MUMB se tornou assim, maior do que a gente tinha previsto e é ótimo também que seja assim, né? Mas é essencialmente um grupo de mulheres ativistas feministas que tenta também acabar com qualquer tipo de separação entre jovens e mais velhas, mulheres da universidade, mulheres do bairro. Então, a gente tenta fazer uma mescla. Várias gerações ali, né? Isso. E aí você falou de algumas ações da MUMB, né? Que são seminários, oficinas, tem mais outras coisas que vocês realizam? Certo, olha, a gente faz muito seminário, rodas de conversa, então eventos que são assim, em bairros, né, em associações de moradores, por exemplo, e a gente realizou um bem interessante que foi no ano passado, que foi o curso de formação em feminismo e grafite, que foi um evento super legal, assim, a gente nem esperava que tivesse uma repercussão tão grande. A gente teve logo no início muitas inscrições e a gente ficou desesperado, porque a gente tinha pensado num curso bem pequeno para 10 meninas e se inscreveram 100 garotas, assim, sabe, da Bahia toda, querendo também falar de arte urbana, de grafite, do hip hop, e a gente remodelou o curso para atender essa demanda e foi um piloto, né? A gente quer fazer outros parecidos e temáticos também, então tem um monte de projeto engatilhado também e a gente tá cheio de ideias e opiniões aí. Bacana. A gente sabe, Joana, que a luta feminista, assim, a caminhada é longa, né? A gente sabe que não é fácil, mas assim, o que eu percebo é que já está vindo uma abertura maior até na sociedade para discutir, para entender o que é. Eu quero saber se você também percebe essa abertura, tanto física, né, das mulheres ocupando seus lugares de direito, quanto intelectual mesmo, as pessoas entenderem o que é a luta feminista. A gente tem conversado muito sobre isso, né, tentando analisar um pouco esse momento que a gente vive, né, de efervescência do debate das mulheres, desde o ano passado principalmente, e também entendendo essa contraofensiva que vem também, porque se tem mais mulheres se organizando, mais gente falando de feminismo, também tem uma onda que vem para tirar isso, né, para tirar essa conquista nossa de mais mulheres feministas, se afirmando feministas. Então, essa onda que vem, e aí já teve, inclusive a gente brigou muito, foi um pouco da pauta da Primavera Feminista no passado, que foi o PL, um projeto de lei de Eduardo Cunha, né, que é o 5069, que tenta levar retrocesso para o atendimento de mulheres vítimas de abuso sexual. Então, esse é só um dos elementos para mostrar que existe também uma contraofensiva grande, né, tentando barrar essa conquista do movimento feminista como um todo, né, de conseguir falar sobre o feminismo cada vez mais e ter mais pessoas também nesse jogo, e em que pese essa onda contraofensiva, a gente está bem contente e animada. Eu acho que é a hora ainda maior assim, da gente arregaçar as mangas e falar sobre feminismo nas escolas também, nas escolas secundaristas, né, em universidades, na rua, com a nossa família. Eu acho que tem também um diálogo que é importante a gente fazer com as gerações que passaram também, com as nossas avós, com as nossas mães, que também levam uma vida dura, né, e que é difícil também romper com tudo que você foi ensinada a gostar da casa, a gostar só de cuidar dos filhos. A gente acha que é importante também tanto empoderar essas mulheres, que são nossas avós, nossas ancestrais, mas também novas meninas, nessa nova geração, como eu falei. Então, eu acho que é frenético esse movimento de tentar acabar com essa onda
conservadora também que chega no país, muito forte, né, que tenta retroceder na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, na pauta da juventude negra, na pauta do combate à homofobia. A gente vê isso o tempo inteiro, mas a gente está alerta e está tentando sinalizações diversas, indo para as ruas, então tem uma ocupação das ruas também muito forte. Ruas e redes sociais, né, a gente tem tentado fazer essa simbiose. Eu esqueci de perguntar, a MUMB existe então desde 2014? Assim, oficialmente 2014. Você já vem trabalhando, né? Isso. E você falou uma palavra aí, né, que é conservadora, que é uma palavra que não combina muito com os dias atuais. Sim. E aí eu quero te perguntar, a nossa atual secretária nacional de políticas para mulheres segundo informações aí que a gente tem, é considerada uma mulher conservadora, que ela é contra o aborto até em casos de estupro, né, segundo foi veiculado aí pela mídia, dizem que é evangélica também. Eu queria saber, a Fátima Pelais, eu quero saber qual é a sua opinião a respeito dela, tá na frente da pasta. Assim. Infelizmente é fruto do que a gente tem chamado de um grande ataque à democracia, né? Então a minha opinião, inclusive, é essa, de que, assim, por N razões, por outros elementos, que não do debate sincero do combate à corrupção, né, foi depois de um governo, ou pelo menos está nesse período aí, né, de impedimento da presidenta eleita, a primeira presidenta mulher, então também cria uma referência para nós também, né, ter conseguido eleger uma mulher presidenta. E a primeira medida foi acabar com, por exemplo, a secretaria, né, que era o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, acabou com o Ministério da Cultura na época, depois teve que voltar atrás. E essa figura que hoje compõe essa pasta, né, que reduziu bastante, nem é um ministério, com orçamento, nada disso, é infelizmente uma figura também controversa, assim, que vai de encontro a todo o acúmulo de bagagem, né, do movimento feminista e que se posiciona, lamentavelmente, contra, por exemplo, o que a gente já tinha conseguido a muito custo, que era o atendimento a essas mulheres, assim, a previsão, né, da interrupção da gravidez em casos de estupro e outras situações também que já estão previstas em lei, ou seja, mais retrocesso para a pauta das mulheres e foi com tanta luta que a gente conseguiu esse pequeno elemento, né, imagina só, né, nos dias de hoje, quando a gente compara com outros países ou com as taxas que a gente vê hoje, com um número absurdo de estupros que acontecem, né, a cada hora, quantas mulheres que são estupradas, né, isso, os dados a gente fica até sem ter como falar, porque a todo momento surgem novos dados que aumentam as taxas, né, então é absurdo esse número e, bom, a gente vai continuar se posicionando contra e se mobilizando e eu acho que o atual governo, quem está atualmente, já mostrou toda a sua face conservadora, elitista também. Então as mulheres não vão se calar, eu acho que já tem muita gente também se posicionando contra o fato de não ter nenhuma mulher também no governo, né, nas pastas importantes, nos ministérios. Isso tudo é muito lamentável nos dias em que a gente debate, né, tanto o feminismo, a ascensão das mulheres, a participação das mulheres nos espaços de poder, de decisão e na política também, né? E é uma pena, assim, menos de 10% do Congresso é formado por mulheres, né, deputadas. E se a gente pegar a nossa participação hoje na população, a gente quase 52% da população são mulheres. Então, nós não estamos representadas no Congresso e por essas pessoas que deveriam estar nos representando. Então, também há um sistema falho, né, assim, político, eleitoral falho, que eu acho que a gente tinha levantado a bandeira da reforma política, que é o que a gente continua também conversando sobre isso, porque só uma reforma profunda, né, que acabe com o financiamento privado, que estabeleça cotas mínimas de participação que já tem, mas que avance para que haja de fato representantes mulheres, negras, negros, de outras, né, condições também para que a gente possa ser ouvida, né, fazer leis com a nossa cara também. E por outro lado, a gente tem aqui a secretária estadual, né, de Política para Mulheres, que é a Olívia Santana, que, ao meu ver, tem uma postura bem liberal, né? Eu li recentemente um artigo que ela escreveu para a Tribuna da Bahia, falando sobre aquele crime do estupro aí de 33, né, criminosos, que a gente tem que tratar assim, agressores, e ela se colocando muito nessa vertente mesmo mais liberal. Também isso já é uma força. A Olívia é uma super feminista e que é uma grande referência para todas nós. Está fazendo um trabalho muito bom também na pasta, a exemplo também do que foi a ocupação também por Lucinha, que era a antiga gestora da pasta. E acho que a gente tem muitos desafios, mas na Bahia a gente consegue conversar e desenvolver política efetiva, mas acho que está na hora também da gente aumentar o orçamento, né, no governo estadual, o governo do Costa precisa aumentar o financiamento e o orçamento para essas pastas, porque sem grana, sem
dinheiro a gente não consegue também levar a política, né, específica, pensar, planejar, executar a política. Então, mesmo com o esforço dessas mulheres super guerreiras, a gente precisa ainda brigar por mais orçamento, né, por mais visibilidade na pauta, por mais políticas transversais em todas as secretarias. Isso é bem importante também. Bacana. Eu estou lembrando aqui de algo também que eu li, que é o termo feminazi. Isso deve ser para vocês que estão aí no movimento mais diretamente, mais efetivamente, deve ser um balde de água fria, né? Porque é algo que se coloca para pulverizar um movimento, né? Sim. Porque o movimento de vocês, o movimento feminista, ele tem como caráter essa união, né, das forças. E aí quando a gente coloca um do lado do outro, isso já vai prejudicando todo o movimento. Esse também é uma expressão bem controversa, porque tanto quem usa para ser algo pejorativo, né? Ou seja, utilizar a junção do feminismo com o nazismo e tal para contrapor uma luta que também é radical por natureza, porque eles querem separar também as feministas que são radicais e as feministas que são mais moderadas. Mas o feminismo, ele por si só é uma agenda radical assim, de transformação, né? Então, primeiro, eu particularmente rechaço, não digo que eu sou feminazi, apesar de ter várias amigas que se dizem feminazi, porque se apropriam do termo também para usar radicalidade mais ainda. Eu particularmente acho ruim a gente usar esse termo, porque não tem nada a ver, o feminismo não tem nada a ver com o nazismo, nem com qualquer tipo de governo que tente, e de ideologia, né, que tente subjugar outras pessoas, de produzir raças superiores ou não, enfim, eu acho que isso, eu particularmente rejeito esse termo e acho, é mais um elemento bizarro e escroto para nos atingir, né, atingir as feministas, mas tem companheiras feministas que usam o termo, se apropriam dele para produzir também esse enfrentamento, né, então acho que é um movimento também, eu particularmente não uso, algumas usam, justamente para fazer essa peitar também, né, que também é um movimento importante de ir para cima, mas rejeito qualquer tipo de associação na qual o feminismo esteja numa posição que no senso comum gere desconforto, gere, né, lembranças negativas também. Eu acho que a gente tem que... O feminismo é algo feliz, é alegre, tem que ser contagiante, apesar de falar de uma pauta negativa mesmo, que é a perda de direitos, né, enfim, a condição da mulher hoje na sociedade, mas a gente tem que fazer ele de forma irreverente. Eu acho que isso é importante também. Sim, e aí eu penso também, Juliana, que é importante a gente tratar de misoginia, feminicídio, né? Sim. A gente viu recentemente aqui na Bahia, entre vários casos, de uma professora que foi assassinada na escola, enfim. Como é que a MUB, ela instrui as mulheres que participam, né, do movimento nesse sentido? A gente tem falado muito o seguinte, primeiro que a gente comemorou quando foi aprovada a lei do feminicídio, que é justamente dar mais punição, né, aos crimes que, enfim, que atentam contra a vida das mulheres, tornou hediondo exatamente esses crimes, e que assim, era o básico que a gente podia também, né, foi uma luta, mas foi possível. A Lei Maria da Penha por si só também é um grande avanço para a vida das mulheres, mas a gente também tem feito um balanço importante, que é o seguinte, na luta contra a violência sexista, a violência contra as mulheres, a gente não pode ter políticas, achar que as políticas vão ser homogêneas. Porque quando você olha o mapa da violência, você vê que tem vários recortes, né? Tem um recorte regional do país, assim, onde mais acontece, existe cor também, existe raça, existe classe social. Então, a gente estava fazendo um balanço de que, a partir da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, se diminuiu o crime contra a tentativa de homicídio contra mulheres brancas, mais de 15% de queda. E já com as mulheres negras aconteceu o inverso, aumentou quase 20% o número de homicídios. Então, a gente comemora a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, mas a gente precisa ter políticas focadas também, porque não dá para tratar com homogeneidade quando não há essa homogeneidade, né? Existem mais mulheres que sofrem com feminicídio, com violência doméstica, em que pese todas as classes também, óbvio, sofram com isso, enfim. Inclusive a gente sabe que a maior parte dos casos de abuso, de violência é cometido por parentes ou conhecidos, essa é a maior realidade. Se você for conversar com qualquer amiga, com qualquer pessoa próxima que se sinta à vontade para falar, vai dizer que já teve um caso desse na família, ou viveu, né? Eu acho que a nossa história é sempre envolvida com essa coisa pesada, né, também na família, no meio familiar. Mas eu acho que é isso, é bem importante a gente saber separar também, né? Não é uma luta, as mulheres são uma categoria só, o feminismo atua para todas elas, mas essas políticas, por exemplo, de combate à violência, são importantes que sejam focadas. Por isso também o feminismo negro
Sem ele, seria impossível a gente também ter a discussão correta e o tratamento correto para o machismo, né, para o sexismo. Eu vi também matérias de meninas falando assim que até meus 20 anos eu não tinha noção do que era isso, do que era essa luta feminista, eu não sabia se eu tinha determinados direitos. Eu quero saber de você, assim, quando é que você teve consciência de que era necessário entrar nessa luta? Eu sempre, como eu falei, ficava inquieta, então na minha vivência na escola ou dentro de casa, eu sempre fiquei um pouco inquieta, indignada quando eu via determinadas separações, coisa de mulher, coisa de homem, né? Porque minha mãe tinha determinadas tarefas, meu pai tinha outras. Então, desde nova a gente costuma dizer, né, que a gente acaba sendo feminista sem saber, sem reivindicar, ou até mesmo falando que não é, porque tem rótulos, né, em relação ao feminismo. Mas desde que eu entrei na faculdade, isso em 2000, lá no início dos anos 2000, 2005 mais ou menos, foi quando eu tomei a consciência. Na tomada de consciência foi justamente na faculdade. Eu fiz um curso extremamente feminino, que é a enfermagem. Então eu vivi também uma contradição de querer, eu quero que mais mulheres vá para as áreas da ciência, né, das engenharias, mas ao mesmo tempo fiz um curso que é muito assim feminino, predominantemente feminino, que é ligado ao cuidado, tudo que a gente fala que é o papel das mulheres. Então foi até uma contradição, e lá nesse curso eu acho que o negócio chegou e eu passei a me dizer feminista, reivindicar feminismo, organizar o feminismo, e também como eu acabei indo para a militância do movimento estudantil, então as estruturas também, as entidades estudantis que também reproduzem machismo, então as mulheres que são maioria nos cursos, mas que no centro acadêmico, no DCE, às vezes são minoria. Então a gente viveu muito isso nessa época, foi um momento de muito embate. Hoje, inclusive, a presidente da UNE é uma mulher, a da UBS, e existe uma série de políticas para incentivar as mulheres a estarem à frente dessas entidades estudantis. Mas na minha época, quando eu fiz, a gente brigava, era aquela... Foi o pontapé ali, né, de todo mundo brigando e fazendo. Foi quando foi feito o primeiro encontro de mulheres feministas da UNE, então o primeiro encontro da entidade que reuniu mulheres foi nessa época também. E bom, foi bom para mim também, pessoalmente. Espero ter ajudado mais meninas também. Joana, eu adorei. Foi ótimo. Você é muito interessante de ouvir, tem muito conteúdo aí. E eu acho importante mesmo essa luta, assim, eu estou engateando nisso, porque sou fruto de uma sociedade machista, né? Mas espero que esteja contribuindo assim, um pouco também na luta feminista. Eu vou encerrar, mas quando eu for lá para desligar a câmera, eu quero que você fale um pouquinho dos contatos da MUB, né? O e-mail, a página do Facebook, faça suas considerações finais, ok? Tá bom. E, gente, a gente volta aí no próximo Sem Edição, discutindo ainda essa temática feminista aí nas próximas edições, ok? Então, com vocês. Primeiro, agradeço novamente estar no blog, assim, ter sido convidada, e desejo muito sucesso ao blog. A MUMB tem uma página no Facebook, que é MUMB, Mulheres Militantes do Bairro da Internet, está no Facebook. A gente tem contatos também pela página, dá pra gente também trocar contatos de telefone, e-mail. E, bom, a gente está nas redes, mas também se organiza em algumas, em outras, né, assim, presencialmente também. Então é isso, vamos se falando aí.